Uma lajota, ela não vai ter sentido algum. Quando você agrupa, você tem um ou mais desenhos. Serenata também é cultura. Azul, você vai ter as rosas aqui, mas se você olhar nesse outro detalhe, é um losango branco com a rosa no centro. Então, quanto mais detalhe, mais caro era o azulejo. O azulejo não tinha só uma função ornamental. Claro, todas essas casas eram construídas para trazer uma temperatura mais agradável na parte interna das casas. Se vocês tiverem oportunidade de durante o dia passear, estiverem aqui no centro histórico, aquele sol meio-dia, lindo, principalmente agora no segundo semestre, na hora que você entra, você sente frescor. A parte interna da casa tem um pátio interno que é em L ou em U, para captar a ventilação. Também influência dos árabes quando estiveram na Península Ibérica. E essa influência que eles tiveram lá, trouxeram para cá. O azuque leco seriam pedras polidas, também influência árabe. Só que os árabes, eles utilizavam pedaços coloridos para compor os painéis. E a partir da metade do século XVIII, 1750, o Marquês de Pombal começa a investir muito, investir em tecnologia, em conhecimento, e começa a dar padrão nas empresas que produziam azulejo português. Então ele começa a ter um padrão, e ele não tinha somente a função de embelezar, mas de refletir a radiação solar. Então as casas com revestimento em azulejo, elas tinham uma temperatura mais agradável. Acima, a gente observa os balcões chamados balcão sacada e o balcão entalado. Qual é o balcão sacada? É este, projetado à frente da fachada. E você tinha uma porta, uma abertura completa, não uma janela, mas um vão para captar a ventilação. Acima, esse prédio é bem interessante, que ele tem os dois estilos de balcões. O outro balcão é o chamado também balcão entalado, pois o gradil de ferro, normalmente fabricado na Inglaterra, fica entre o vão da porta. Aqui nós temos o arco pleno, nós temos arco abatido e o sem arco, que é o retângulo, como aquele outro prédio lá do lado. As pedras de cantaria, essas daqui, trazidas de Portugal como lastro de navios, também para a construção das casas. Dizem ser pedra de cantaria, pois vinham nos navios abater uma outra e emitiam sons. Eles diziam: Joaquim, as pedras estão a cantar. Aqui a Rua Portugal recebeu este nome por causa dos comércios de secos e molhados. Então aqui o comerciante português ele ficava olhando assim, ó. Ô Manuel, o Joaquim ainda não fechou, então ainda não fecha também. Eu ficava disputando para ver quem ia fechar por último, esperando o último cliente. Tá? Muito boa. Atrás de vocês tem o mercado da Praia Grande, que durante o início do século XIX, em 1822, em 1820, o governo daquela época, ele fez um aterro e criou um celeiro público, que era chamado Mercado das Tulhas. Então, nesse celeiro público, o comerciante, o produtor, ele poderia trazer a produção e ele não tinha que vender aos monopolistas que ditavam o preço, porque ele teria lugar para guardar e vendia a preços melhores. A partir de 1850, 1855, começa a construção do mercado sobre o comando da empresa Confiança Maranhense, que tem na parte da entrada principal do mercado. Ele tem 4 entradas, para qualquer lado daqui ele vai ter uma entrada. Tem essa aqui, outra no fundo, e a entrada principal, onde você vê a data de conclusão da obra e o símbolo da Companhia Confiança Maranhense. Continuando aqui, nós vamos passar pelo Beco Catarina Mina, né? E um detalhe interessante está bem nessa esquina, aquela questão do nome, do sobrenome e do apelido, né? Tem gente que mora com a pessoa, principalmente no interior, sou de Alcântara, lá tem gente que chega... Onde é que é o Baltazar? Ninguém conhece, mas Niobá todo mundo conhece, né? Então a rua aqui, chamada Rua Portugal, em homenagem aos comerciantes portugueses, a uma Real Marinha Portuguesa, e também ali nós temos a Rua do Trapiche, que é a mesma rua. Então não se confundam com alguém que disser é na Rua Portugal ou é na Rua do Trapiche.